Olá, pessoal, boa noite. Hoje teremos uma live com o professor Bruno Garchagen. O Bruno Garchagen é cientista político, ele é professor, tá? Ele tem um curso bárbaro que eu já fiz, que é o curso que chama Para Entender Política. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o professor Bruno Garchagen. Ele é professor, tem um curso online que é maravilhoso que eu já fiz, o curso chama Para Entender Política. E também o Bruno é escritor de 2 livros. Este aqui, best-seller, Pare de Acreditar no Governo. É um livro muito legal, eu já li, reli, todo marcado. Super recomendo para qualquer pessoa, um livro bárbaro. E o segundo livro dele, também best-seller, esse aqui, ó, Direitos Máximos, Deveres Mínimos. Excelente, eu não li inteiro ainda. Mas é um livro super recomendo para qualquer pessoa, para quem faz direito, para qualquer pessoa. Então a gente vai falar sobre corrupção, né? Vamos conversar sobre isso e sobre vários outros assuntos, tá? Então sejam bem-vindos todos. Olá, professor Bruno já está aqui. Olá, Tamé, tudo bem? Boa noite. Boa noite, boa noite. Muito obrigada por ter aceito o meu convite para a gente conversar sobre justiça, corrupção, direitos e vários outros assuntos. Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito honrado e obrigado. Vamos ter uma ótima conversa aqui hoje. Vai ser bom, sim. Ó, meu primo Choro da Videira, ali já está aqui, online. Oi, primo. Grande Choro, faz um trabalho incrível de promoção e divulgação dos vinhos brasileiros. Aliás, estou devendo Isso, marcar uma conversa pessoal com ele. isso, precisamos. Ele vai te ensinar a fazer sabragem, abrir a garrafa de espumante com aquele facão lá chiquérrimo dele. Então, Bruno, eu estava conversando, né, com o pessoal explicando, né, do seu curso, né? Eu falei que você tem esse curso bárbaro online, né, o Para Entender a Política, que está na 4ª turma já, né? Quarta turma, que eu Na abri quarta. recente, na semana passada fechou. Vai ficar alguns dias as inscrições abertas. Já estamos aí, quarta turma, mais de 3 mil alunos. Olha, que maravilha! Parabéns, o curso é bárbaro. Eu fiz o curso ano passado, acho que eu fui da 2ª turma, adorei. E estava aqui falando dos seus livros, né? Dos 2 best-sellers, né? Do Pare de Acreditar no Governo, para quem entrou agora, do professor Bruno, que é ótimo. Super recomendo para qualquer pessoa, é para estudante de direito, para quem não é da área jurídica. E esse aqui que eu não terminei ainda, que é os Direitos Máximos, Deveres Mínimos, esse aqui é, ó, muito bom, né? E já que o tema do assunto, o assunto da nossa live, né, é para eu falar um pouquinho sobre o meu curso, né, explicar para o pessoal, né? Eu queria primeiro falar para o pessoal, né, que muita gente pergunta, né, por que que eu tive essa ideia de fazer um curso online, né? De onde que veio essa ideia, né? E eu sempre digo que eu sou professora já há mais de 20 anos, né? Dei aula de processo penal em faculdade, em cursinho, e por conta da pandemia a gente ficou com as aulas todas canceladas, né? Palestras canceladas, né? E daí eu comecei a fazer curso online, né? E o primeiro curso que eu fiz foi o seu, Para Entender Política, né? E no meio do curso eu falei, por que não? Eu não lanço o meu curso, né? Explicando direito para as pessoas, principalmente para quem é leigo, que eu vejo que as pessoas têm sede em querer entender a política do país, entender as decisões das cortes superiores, né? E aí que surgiu essa ideia, que eu fui amadurecendo, amadurecendo, e agora já está até com as inscrições abertas, né? Estou super contente com esse desafio, digamos assim, né? Uma coisa diferente. E estou me baseando nos seus livros, eu até vou indicar na bibliografia do curso, porque aqui tem assuntos muito importantes e muito ligados ao que eu estou estudando para montar as aulas, né? E até eu estava traçando aqui uns pontos, né, do que você aborda nos seus livros, né? E uma coisa muito interessante que você fala no livro Direitos Máximos e Deveres Mínimos, quando você fala da República Velha, né, do coronelismo, daquela ligação entre o público e o particular, o agente público e o particular, né, onde já começaram aquelas relações espúrias, né? E eu vou abordar muito essa questão no módulo 6, que eu falo sobre corrupção. O tema é só corrupção, e vou falar sobre a história da corrupção no Brasil, né? Que a corrupção não é de 10 anos a 20 anos, ela vem, né, de longa data, né, Bruno? Fala um pouquinho o que você fala, essa questão do coronelismo, que você aborda no seu livro.
Bom, obrigado. Eu lembro também que a gente conversou quando você estava ainda elaborando o curso, né? Isso! Estava ainda pensando no que fazer, a abordagem e tudo mais. E o assunto é um assunto, além de ser um assunto muito interessante, é um assunto também que, infelizmente, não sai da pauta, nem do noticiário, e muito menos, enfim, da prática, né? Dentro do Estado brasileiro, essa relação entre representantes de instituições estatais com agentes privados. E quando a gente fala de história, né, da corrupção, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, né, e a corrupção não é uma exclusividade brasileira, pelo contrário, você tem esse problema, né, esse mal da corrupção em basicamente todos os países do mundo. Que vai diferenciar um do outro é o nível de corrupção, a facilidade ou a dificuldade de você estabelecer relações corruptas, e também os instrumentos e o grau de punição. E, e são exatamente os instrumentos e o grau de punição que vai criar um incentivo ou um desincentivo para você se envolver numa prática corrupta, né? E é curioso também porque índices que não tem nada a ver exatamente com corrupção, mas tem a ver muito mais com economia, que é o Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation, também mostram uma correlação entre o grau de corrupção e a intervenção do Estado. O que a gente precisa entender é também isso. Quanto maior, mais intervencionista, quanto mais o Estado tem poder sobre a sociedade e tem mecanismos para atrapalhar, haverá servidor, né, ou político que usará essa dificuldade criada para a sociedade como um instrumento de corrupção. Ou seja, ele vai tentar vender facilidade a partir daquela dificuldade que é legal ou institucional. Ela pode estar na lei ou pode estar no âmbito da norma interna, administrativa, que não é exatamente uma lei. Mas existe, portanto, essa relação entre o tamanho do Estado e, portanto, essas dificuldades que o Estado cria e esse uso dessa dificuldade por criminosos, ou que são políticos eleitos, ou que são servidores do Estado que se aproveitam disso para vender facilidades. E aí, obviamente, há uma responsabilidade por parte daquela pessoa, né, um agente privado, um dono de empresa ou um particular, que aceita fazer parte do jogo para comprar essa facilidade. Então, se por um lado você tem um problema da prática do crime de um agente público, por outro lado você tem alguém da parte privada que aceita fazer parte do jogo. E as duas pontas nessa relação criminosa devem ser punidas de forma rigorosa para que crie exatamente um desincentivo para aqueles que eventualmente pensam em praticar algum ato de corrupção. Sobre o coronelismo é um fenômeno que nasce ainda no Brasil Império, com a criação da Guarda Nacional, que foi uma guarda criada pelo poder central para combater movimentos revolucionários que tentavam, de alguma forma, atacar a monarquia e desagregar o país que estava ali nascendo, né, e se constituindo como um país. Um momento histórico muito delicado, as fronteiras, as divisas internas ainda não estavam estabelecidas da forma depois como a gente conhece o Brasil. Portanto, a possibilidade de separação, né, ou de secessão, melhor dizendo, de algum ente daquela federação que se iniciava, essa possibilidade era muito alta. Então havia todo um esforço político para que não houvesse uma desagregação do país como tinha existido na América Espanhola, por razões diferentes, obviamente. Mas foi criada então essa Guarda Nacional, e essa Guarda Nacional estabelecia algumas patentes, uma das quais a de coronel, que era a patente mais alta. E que essa patente de coronel, ela não era atribuída, assim como as outras, a alguém que pertencia às Forças Armadas, portanto, era um militar de carreira. Geralmente, essas patentes, né, ainda mais essa mais alta, era atribuída a um chefe político local. E, portanto, esse fenômeno do coronelismo, que começa
durante o Império Brasileiro, ele só vai se transformar efetivamente num fenômeno político, com todas as consequências negativas que a gente conhece hoje, já sob a República, portanto, depois do golpe militar de 15 de novembro de 1889, que institui de forma autoritária uma república presidencialista, e, portanto, todos aqueles freios que eram freios a esse poder local, a essa oligarquia local, portanto, a esse coronel local, todos os freios que eram colocados pela própria monarquia, pelo próprio imperador e pelo gabinete de ministros, esses freios deixaram de existir a partir dessa transição para a República. Então, esses coronéis que até então tinham o seu poder local muito limitado, passaram a ter um poder muito maior do que tinham. E nessa época, né, ainda sob a monarquia, as províncias gozavam de uma autonomia muito grande. E aí os coronéis, obviamente, se aproveitaram disso, e com a transição, essa autonomia, o que é muito curioso, né? Porque essa autonomia ela se reduz, né, do ponto de vista formal, mas o poder dos coronéis aumenta. E esses coronéis que tinham um poder econômico nessas localidades passaram a ter um poder político muito forte. Então, esse vínculo entre poder econômico e poder político, ele se estabelece nessas localidades durante esse período já sob a monarquia, com esse poder, né, essa ascensão ao poder, melhor dizendo, esse aumento do poder dos coronéis locais. E aí isso vai criar problemas sérios. Esse fenômeno do coronelismo, ele é um fenômeno que está vinculado também à sociedade da época, né, até o início do século XX, portanto, uma sociedade rural, e o coronelismo ele começa a se desfazer, né, tal qual era a época, a partir do processo de industrialização que vem junto com o golpe de 30 e a ascensão ao poder do Vargas. Então, Vargas, ao mesmo tempo que centraliza o poder, né, na figura da presidência da República, começa a impor, a colocar os seus próprios coronéis, digamos assim, mas os seus representantes, os seus governadores nos estados, e esses governadores, basicamente, eles acabam com esse coronel local, né, na feição que existia. O que vai acontecer é que esses chefes políticos que eram coronéis ou seus descendentes, o poder político ele muda de natureza, mas essa dimensão de controle ela continua existindo, né? Então, o fenômeno a gente consegue perceber até hoje com determinadas lideranças políticas locais ou regionais que existem no Brasil até hoje, que não são mais qualificadas como coronéis, mas até os anos 80 ainda havia, né, esse termo sendo usado para qualificar essas oligarquias locais. Mas aquela forma de exercício de poder do coronelismo, ela muda de feição e, portanto, deixa de existir. Mas havia na época, e para responder a sua pergunta e terminar a minha resposta, então, como eles detinham o poder econômico, e o poder econômico era muito forte nessas localidades, eles eram donos de grandes faixas de terra, portanto, de grandes fazendas, dominavam a política local, mandavam no delegado, mandavam no juiz, e, portanto, havia essa confusão entre o que era privado e o que era público, né? E isso foi mudando essa dimensão, esse poder do coronel foi mudando de natureza, mas, infelizmente, até hoje, em várias localidades do Brasil, existe ainda pessoas que detêm o poder político e o poder econômico e que, basicamente, mandam nas cidades. Sim, sim. Até hoje nós vemos, né, o coronelismo no Brasil, né, sem citar nomes e sobrenomes, né, para não me complicar, mas nós vemos, né, pessoas que foram governadores de um estado, depois o filho assume o governo, ou assume a prefeitura da capital, né, então as mesmas pessoas permanecem. E essa questão que você falou do poder econômico foi muito constatada na Lava Jato, né, a Lava Jato era um tripé onde tinha o poder político, né, seja do presidente da República a base aliada, né, os partidos que apoiavam o governo da época, né, PP, MDB e PT,
O outro pé era a empresa pública, né, a paraestatal, a Petrobras, que era utilizada para essa troca de favores, que já existia desde muitos anos atrás. E o terceiro pilar, o terceiro pé, é o poder econômico, as construtoras, né? Onde sempre as mesmas ganhavam essas licitações, seja da Petrobras, seja de outras obras, né? E tinham esse grande poder econômico. Até nós identificamos que era chamado de Clube dos 11, que sempre as mesmas 11 grandes construtoras que atuavam. Então, a gente vê essa promiscuidade, digamos assim, entre o poder público e o privado, vem de longa data, né? E, por outro lado, também, outro ponto que se abordou, quanto maior o Estado, maior os índices de corrupção, né? Quanto mais estatais, maiores a possibilidade de loteamento desses órgãos públicos, né? Então, vou nomear na presidência dessa empresa pública o fulano de tal, o filho do cicrano, ou como diretor desse banco público, como gerente. Então, é uma moeda de troca os cargos públicos. Então, na grande maioria dos casos, as pessoas não são escolhidas pela sua competência, pelo seu profissionalismo, pela sua ética, mas sim pelo sobrenome, mas sim pelo partido político ao qual ele está ligado. E quando você coloca o interesse particular, né, o seu interesse, da sua família, dos seus amigos, acima do interesse público, fica esse caos, né? O outro ponto que você falou também, da questão da economia, né? E isso também, outro curso que eu fiz foi da Renata Barreto, de Capitalismo e Socialismo, e ele explica muito essa questão da liberdade econômica, né? Os países que têm maior índice de liberdade econômica, com menos amarras, então menos empresas públicas, menor burocracia, uma legislação trabalhista e fiscal mais enxuta, também os índices de corrupção são menores, né? Porque, assim, a corrupção é um grande mal que não vai ser extinta do mundo. É praticamente impossível você extinguir completamente a corrupção. Mas, mesmo países desenvolvidos, países ricos, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, tem alguns escândalos, alguns pontos, né? Uma questão mais pontual. Agora, é a diferença como esses países lidam com esse combate, né? Nos Estados Unidos, a pessoa cometeu corrupção, ela é condenada em primeira instância, ela vai presa, né? Na França também, na Inglaterra, Espanha, Canadá, na segunda instância. Então, a gente percebe que o nosso sistema ele é muito frágil, né? Além de ser um Estado gigante, super inchado, com centenas de estatais, uma legislação super, com muita burocracia, e o combate à corrupção cada vez vai sendo enfraquecido, né? E uma outra questão também que você fala no seu livro é quando você aborda a questão da Constituição, né? Porque eu vejo muitas pessoas assim insatisfeitas com as decisões do Supremo, dizem que tudo chega no Supremo, que o Supremo decide tudo. Agora, tem que entender o problema inicial, né? O que antecede essa ampla atribuição do Supremo? Né? As cortes constitucionais, né? Como o nosso STF e as Supremas Cortes Internacionais, a função da Suprema Corte é ser o guardião da Constituição. A função é ser um tribunal estritamente constitucional, onde só vai julgar questões constitucionais, né? Agora que a gente esbarra no problema da nossa Constituição, que você aborda no seu livro, né? Fala pra gente, Bruno, como é que você vê o tamanho da nossa Constituição? A Constituição, do ponto de vista, digamos assim, formal, né, do conteúdo, ela é muito extensa, ela trata de coisas que não deveriam ser da esfera da Constituição, ou seja, estabelecer privilégio para a OAB, a OAB sendo citada algumas vezes na Constituição, definir salário mínimo, enfim, tem uma série de coisas que não deveriam constar na Constituição. Mas a Constituição deveria ser um documento para tratar de forma muito, digamos assim, geral de princípios e alguns valores. Né? Vai tratar da defesa da liberdade, ou proteção à liberdade, proteção à vida, etc., etc. Constituição do Estado, funcionamento de poderes e acabou. Né? Porque senão, primeiro que qualquer documento jurídico, quando ele desce a minúcias, a possibilidade de envelhecer rápido é muito grande. Né? Porque o momento histórico
em que essa Constituição é criada, ou qualquer tipo de lei, passa muito rápido, né? E aquele momento histórico que motivou certas preocupações que foram colocadas na legislação, aquilo passou. Então, a Constituição, quando entra em vigor, determinados aspectos que estavam sendo discutidos na Assembleia Constituinte já passaram. Então, nem fazia mais sentido, né? Mas, ao ter um texto, né, que, além de tudo, é um tanto confuso em determinados artigos, né? É uma Constituição que tem muitos artigos com muitas vírgulas, né? Eu lembro até uma entrevista de muitos anos atrás que o ex-ministro do STF, Nelson Jobim, dizia que as vírgulas existentes em muitos artigos da Constituição, cada vírgula daquela era um grupo de pressão que conseguiu inserir naquele artigo algum tipo de demanda, né? Então, se criava ali um caput de um artigo, e aí, na hora da discussão, era um grupo de pressão que conseguia encaixar ali algum tipo de desejo, e aquilo era inserido e bota vírgula no texto da lei. Mas, de qualquer forma, o que acontece? A Constituição, nesse aspecto, é problemática, né? Porque ela é muito ruim, muito extensa, se prende a detalhes que não deveria se prender. Um monte de coisa não deveria estar na Constituição, como eu disse. Agora, tem um outro aspecto que é o seguinte: essa Constituição ela abre a possibilidade de os três poderes terem muito poder. E abre a possibilidade do STF, que deveria ser o guardião da Constituição e fazer cumpri-la, a começar a invadir a esfera de outros poderes, portanto, sair da sua própria esfera judiciária, né, para invadir a esfera do Poder Executivo e Legislativo, usando para isso o próprio texto constitucional, né? Com base em interpretação, mas a interpretação ela parte de um texto, né? Você pode até questionar a interpretação, mas se o texto abre essa possibilidade, e lembrando aqui que direito não é matemática, né? E, portanto, permite discussões várias a respeito até de um caput muito curto, então vai essa discussão, e o Supremo, como não tem uma instituição que seja superior a ela para reformar as decisões, o Supremo acaba tendo a palavra final a respeito de tudo. Esse é um ponto, que é da esfera de responsabilidade do próprio Supremo. Outro ponto é o seguinte: os ministros do Supremo deveriam ser mais responsáveis e não assumir responsabilidades que não são do Supremo, mesmo com essa possibilidade de interpretação da norma constitucional. O que é que eu quero dizer com isso? Muita coisa vem sendo judicializada, né? Muita coisa na esfera da política vem sendo judicializada, e o comportamento do Supremo, para não invadir a esfera, né, de atuação de outro poder, deveria ser simplesmente: isso não compete ao Supremo, resolva o Poder Executivo, resolva o Poder Legislativo. E abriria a mão de forma responsável de dar uma resposta a esses poderes. Esse é um aspecto. O outro aspecto é o seguinte: essa politização da justiça e, portanto, essa possibilidade do Supremo assumir funções que não são dele, do Supremo, ela só aconteceu e está acontecendo porque representantes do mundo da política ajuizaram várias ações sobre vários aspectos, judicializando a política. Porque, não sei se todo mundo que nos acompanha sabe, o Supremo não pode agir de ofício, não pode agir sem ser provocado. Então, todas as decisões tomadas pelos ministros, elas partem de uma ação que foi ajuizada por uma pessoa, um advogado, representante de um partido político, né? Então, a gente tem um problema que é criado, primeiro, pela própria política, representantes de partidos políticos, né, com mandato ou sem mandato, que judicializaram a política, portanto, transferindo a sua própria responsabilidade para o Supremo.
E o Supremo, em vez de forma responsável, dizer essa competência não é minha, resolvam aí. O Supremo não. Né? Matou a bola no peito e quis fazer gol de letra. Né? E acabou fazendo falta em todo o Brasil. Ó, sempre então, um comentário aqui, eu sempre dou esse exemplo, eu sempre explico, né? Porque não só nas minhas lives, nos meus stories e no meu curso, né? Que é um curso voltado para o público leigo, qualquer pessoa pode fazer. Leigos, estudante de direito, advogado de outras áreas, quem quiser. E eu sempre explico isso, né? Que o judiciário vigora o princípio da inércia, né? O juiz, seja o Supremo, seja qualquer corte, ele não pode sair julgando as pessoas, decidindo as questões, né? Ele tem que ser provocado. E você falou um ponto muito importante. Grande parte dessas ações polêmicas, essas discussões que envolvem poderes do executivo, são próprios partidos políticos que levam essa questão para o Supremo. E sempre quando eu explico isso, sempre alguém fala, mas professora, e o inquérito das fake news? O inquérito foi aberto sem nenhuma provocação, né? E estão falando isso aqui agora. Então, de fato, esse inquérito, que eu já falei várias vezes, né? Que é inconstitucional, que é ilegal, vou ter até uma aula só sobre esse inquérito das fake news. Esse é um dos motivos de por que ele é inconstitucional e ilegal, né? Porque o Supremo acabou abrindo uma investigação para ele mesmo tocar a investigação, né? Então, eu sempre gosto de trazer exemplos concretos, né? Coisas que acontecem na nossa vivência no país, para ficar fácil das pessoas entenderem, né? O que pode ser feito e também o que não pode ser feito, né? E voltando para o Supremo, é aquela questão que a gente estava falando, é uma corte constitucional, mas como a nossa Constituição é gigante, tem inúmeros direitos sociais, fala sobre vários assuntos, tudo chega no Supremo. Então, chega a questão de despejo no Supremo, chega a questão de quem é o time campeão brasileiro de futebol, o Supremo para numa sessão para decidir, né? Pena que o Supremo não decide que o Palmeiras tem Mundial, né? Porque daí eu ia ficar super feliz se ele decidisse isso, né? Porque me atormentam aqui, inclusive meu primo aqui me atormenta com essa questão, né? Enfim, então muitas questões, a própria questão de homicídio, né? Se vai ficar preso, se não vai ficar solto. Por que uma corte constitucional tem que se deparar se o indivíduo A deve ficar preso ou não? Isso cabe ao juiz da causa, cabe ao segundo tribunal. E por conta disso, né? Que tudo está na Constituição, tudo pode ser trazido ao Supremo, que eles têm uma pauta gigantesca. Enquanto a Suprema Corte Americana julga, em média, aproximadamente 100 processos por ano, aqui no Brasil, nosso STF julga 100 mil processos por ano. E daí chega outro problema, que resulta no excesso de decisões monocráticas. Como não dá para a corte sempre se reunir para decidir os milhares e milhares de casos, surge essa possibilidade. Então, o juiz A dá uma decisão monocrática que, por vezes, é contrária à própria jurisprudência inteira do Supremo. E daí fica esse caos, essa insegurança jurídica e essa bagunça, né, Bruno? Então, as pessoas não ficam sem entender nada, né? O nosso papel é tentar traduzir o direito, né? Explicar, ó, isso pode ser feito, isso pode, isso eu já acho que não pode, né? Você não sente esse problema das pessoas não conseguirem entender? Porque o que acontece na realidade, por vezes, é até contra-se nosso ordenamento jurídico. A respeito dessa dimensão que é contrária ao ordenamento jurídico, tem outros problemas, né? Além desses que eu mencionei. Quando um juiz do Supremo, né, que é o caso do Lewandowski, vai presidir uma sessão de impeachment de um presidente da República, no caso da Dilma, e ele toma uma decisão contrária ao texto constitucional, que é claro, né, e diz, não, ela será afastada, mas mantém os direitos políticos. Sendo que o artigo da Constituição, ele é claro, né? Não é uma coisa ou outra, é perda do mandato e perda dos direitos políticos. Né? Aí um juiz, um ministro supremo, comandando a sessão, né, de impeachment, toma essa decisão, né, e os congressistas, lá, os parlamentares, assim, aceitam e ninguém questiona, quer dizer, uma coisa absurda. Então, o Supremo também, né, alguns ministros têm adotado atitudes, né, eu citei uma, que são contrárias à própria Constituição. Então, essa dimensão
do STF como guardião da Constituição, a gente está vendo que não existe. O inquérito que você mencionou também, quer dizer, o inquérito foi criado com base no regimento interno do STF, não foi nem com base na Constituição. Né? Sim, sim. A coisa, então, naquilo que o STF é provocado, né? E endossa e participa da politização, da judicialização da política. Por outro lado, o STF adota medidas que ele próprio é o agente dessa judicialização da política, ou da politização do judiciário. Né? Então, é um negócio muito preocupante. Né? Eu dei 2 exemplos aqui que são os mais conhecidos, mas há muitos outros. Né? A maneira como o STF usa artigos da Constituição que são muito ruins, né? Porque a Constituição é muito intervencionista, muito estatista, mas tem artigos da Constituição que são usados por ministros do STF contrária à própria atividade privada. Né? Então, lembro que um amigo meu que é jurista, que é o professor de Direito, André Luiz Santa Cruz Ramos, escreveu uns anos atrás um artigo cujo título era A Mentalidade Anticapitalista do STF. E ele apresentava várias decisões, né, esse artigo deve ter uns 5 anos, várias decisões do STF, né, baseadas na Constituição, dando uma interpretação intervencionista favorável ao Estado brasileiro e contra a iniciativa privada. Né? Então, enfim, a gente está enredado aqui em vários problemas, sim. Né? E vários problemas criados pelos 3 poderes. Isso. Então, aqui não há uma descrição ou uma crítica minha que está apenas, né, concentrada no STF, não. Há uma responsabilidade compartilhada entre os 3 poderes. Executivo, representado pelo presidente da República, o Congresso, representado pelos 2 presidentes da Câmara e do Senado, e o STF, representado pelo seu presidente, presidente da Corte, mas também pelos seus ministros. Oi, Bruno, está por aí? Às vezes, não sei se é a minha internet, que às vezes está ruim, mas essa questão do... Voltou. Essa questão que você falou do impeachment é muito importante. Eu tenho uma aula sobre impeachment, né? Quando eu falo sobre o poder executivo, né? No meu curso de Justiça e Corrupção, os 3 primeiros módulos são sobre os poderes. O primeiro eu falo o poder legislativo. Tá cortando um pouquinho, não sei se é a minha internet. Eu vou colocar aqui no 4. Acho que eu fiquei sozinho. Voltou? Oi, tá me vendo? Tá. Agora talvez seja a minha internet. Agora eu pus no 3G. Então tem uma aula que eu falo sobre impeachment. E eu não fico só aquela parte técnica, teórica, chata, explicando. Eu gosto de trazer o que a gente já testemunhou para analisar e daí não esquece mais, né? Com exemplo prático. E eu falo justamente essa questão. E quando o ministro Lewandowski, ele quebrou o artigo da Constituição, né? Ele quebrou a sanção ao presidente que sofre impeachment, que, como você falou, são 2 sanções, a perda da função pública e a perda dos direitos políticos e da elegibilidade, ele atendeu um pedido de um senador do PT. Teve um pedido feito para ver como a judicialização ocorre por pedidos da própria política. Então, o senador pediu, se não me falha a memória, foi o senador Humberto Costa, que era o líder da... Uma outra decisão também bem recente... Vocês estão me vendo, pessoal? Não sei se a minha travou aqui para mim, eu não sei se é você. Pois é, a minha internet tem horas que fica muito ruim. Bem, vamos ver, senão eu volto lá pro Wi-Fi. Uma outra questão também, você se lembra que recentemente chegou no Supremo a possibilidade dos presidentes da Câmara e do Senado se reelegerem, né? Havia essa tentativa. O Rodrigo Maia queria se reeleger já para um 3º mandato e o Alcolumbre para o 2º, né? E chegou essa questão também, daí foi o PDT que ajuizou essa demanda para impedir essa reeleição, né? E o começo da votação já tinha acho que 4 ou 5 votos favoráveis essa reeleição.
Um outro exemplo também que a Constituição é clara, está lá no texto de lei, que não pode, é proibido, é vedado se candidatar para o mandato da eleição subsequente. Então, a gente fica numa situação que a gente vê que, por vezes, o STF não está guardando a Constituição, né? Está inovando, interpretando em momento que não cabe interpretação, né? Que é claro. E, então, é muito difícil, né, lidar com esse ativismo judicial, aliado com a política também, que levam as demandas, né, para o judiciário, e fica essa confusão toda, né? Vai ficar gravado a live, viu, pessoal? Eu acho que a minha internet, que vira e mexe, fica ruim, fica caindo, enfim, mas estão perguntando se... Estabilizou a imagem e o áudio. Tá ouvindo bem agora, né? Agora tá bem. Espero que... Tá bom. Tem uma coisa mais perversa nisso tudo, né, que é um corolário dessa situação toda também, que é a insegurança que cria, né? Sim. Porque para você ter uma ordem jurídica e, portanto, você ter uma previsibilidade, a gente não pode achar que o Supremo vai ficar inovando o tempo inteiro, né? Sim. Vai adotar posições, inclusive, afeita a um tema cujo julgado ou cuja jurisprudência tinha 100 anos. E, portanto, é um tema que exigiria uma reavaliação, porque, enfim, os hábitos mudaram, o país mudou, etc, etc. Tudo bem, você tem 100 anos de história. Sim. O problema é quando decisões de 5, 10 anos atrás começam a ser revistas, né? E provocando, sim, qual a segurança que eu tenho de fazer, sendo que o STF hoje tem um entendimento, depois de amanhã vai ter outro. Né? Sim. E Sim. isso acaba também criando um incentivo para os políticos submeterem ao STF, né, qualquer tipo de coisa, na expectativa de que o STF vai efetivamente atender aquela demanda, e ninguém garante que não atenderá, né? Por mais esdrúxula que possa ser mais esdrúxulo que possa ser o pedido. Sim, exatamente. Isso é muito ruim, essa insegurança jurídica. A gente vê as cortes, né, superiores, principalmente o Supremo, mudando o entendimento, né, por muitas vezes, né? Um grande exemplo é a prisão após segunda condenação, após condenação em segunda instância. Eu entendo que essa medida é essencial para ter um devido combate à corrupção, para ter um devido combate à impunidade, não só à corrupção, ao crime organizado, aos crimes graves de homicídio, de estupro, o que quer que seja. E ao longo dos anos, como a gente vê as mudanças do entendimento do STF, desde o Código Penal de 1940, 41, processo penal, até 2009, o STF entendia que era constitucional a prisão após segunda condenação, que era plenamente possível essa prisão. Em 2009 mudou o entendimento, passou a entender que era inconstitucional. Em 2009 nós tínhamos, qual era o cenário, né, político? Era um mensalão, grandes operações, como a Operação Satyagraha, que daí, nesse mesmo período, o Supremo proibiu que fossem algemados as pessoas quando eram presas, né? Mas algema é para isso, né? Algema é para prender as pessoas, né? Quando poderosos, né, com grande poder econômico, começam a ser presos, tem essa mudança de entendimento. Então, as algemas não eram mais permitidas. Voltando para a segunda instância. Depois, em 2016, no meio da Lava Jato, o STF entendeu que era constitucional a prisão após segunda condenação. O que foi muito importante. Foi avanços no combate à corrupção e da impunidade. Mas 2 ou 3 anos depois, 3 anos depois, em 2019, mudou. Então, esse impacto é muito ruim. E essa insegurança jurídica, ela resulta também na insegurança econômica, né? Que está tudo interligado, né? A política, o direito e a economia são 3 pilares que um interfere no outro. Um direito fraco vai interferir na política, vai interferir na economia e vice-versa. Então, quando o STF dessas decisões que retrocedem no combate à corrupção e o Brasil passa a ser novamente
um grande país da impunidade, isso repercute no cenário internacional. Então, países investidores estrangeiros não vão querer investir num país onde não tem segurança jurídica, onde as decisões mudam à torta e à direito, onde pessoas que envolvidas em escândalos de corrupção estão soltas, né? Até temos um exemplo bem recente da ministra Carmen Lúcia, que numa sessão, né, no que se refere ao julgamento da suspeição do ex-juiz Moro, em dezembro de 2018, entendeu que não havia nenhum elemento de suspeição. Daí, quase 2 anos depois, que olha só, se estendeu durante 2 anos o julgamento de um caso importante. Um caso se o juiz da Lava Jato era ou não suspeito. Isso era para ter sido julgado com a maior brevidade possível, né? Mas o ministro Gilmar Mendes pede vistas e fica mais de 2 anos com o processo. E depois, sem justificar nenhum fato novo, nenhum novo acontecimento, houve essa mudança de voto, né? No mesmo julgamento. Então, as pessoas ficam sem entender. Isso, essa insegurança jurídica resulta na insegurança econômica e insegurança da própria sociedade, que perde a confiança na justiça. E a confiança é uma palavra que tem que estar presente em qualquer instituição. Um povo sem confiança, um povo descrente, não vai lutar pelo país, não vai defender as mudanças necessárias. Acaba se desinteressando, né, pela vida pública, pela política, e parece que acho que é esse o interesse, né, que os grandes poderosos têm, né, que não se interessam e que os mesmos continuem na política e praticando esses atos irregulares, né? O que você acha, Bruno? Durante muito tempo, o STF funcionou como uma espécie de poder que equilibrava os problemas criados pelos demais, né? Então, o STF era de fato visto e, de certa forma, funcionava também como um pilar dos poderes da esfera federal. Então, a sociedade meio que esperava todo tipo de loucura e sandice dos outros poderes, né? De insegurança criada por esses outros poderes, executivo e legislativo. Do judiciário sempre se esperou que fosse esse pilar de estabilidade. E quando o judiciário, representado pelo STF, passa a agir dessa forma, aí, enfim, vira um problema muito sério, né? Essa mudança de entendimento de coisas muito graves. Sabe, quando você falava a respeito disso também, a demora, né? 2 anos para se julgar isso, e aí a ministra que tinha um entendimento passa a ter outro, e passou a ter outro esse entendimento em razão das mensagens que foram vazadas, né? Então, assim, as mensagens não podem ser usadas juridicamente porque não são provas obtidas legalmente. Mas, ao mesmo tempo, essas provas que não podem ser usadas legalmente num processo porque foram obtidas de maneira ilegal, elas influenciam o julgamento de a posição e um voto de um ministro. A gente está falando de uma, né, porque foi mais evidente, mas pode ter influenciado outros. E a gente não sabe. Né? Então, isso é uma loucura completa. Porque, assim, se essas mensagens tivessem sido analisadas e fossem, de alguma forma, permitidas, né, para serem provas, né, usadas como provas, isso é uma coisa, a discussão seria outra. Agora, quando a discussão está entre provas que não podem ser usadas porque foram obtidas de forma ilegal e, portanto, elas não têm o grau de confiança que a lei e a justiça exigem. Essas mesmas provas se constituem como elemento de entendimento e formação de voto. Isso é um negócio maluco. Né? Eu nem estou entrando no mérito do conteúdo daquilo que foi vazado. Né? Porque vamos, por hipótese, dizer o seguinte: as provas foram analisadas e, portanto, o judiciário entendeu que aquelas conversas são importantes e podem se constituir como provas. Ponto. Nós temos documentos, né, um conjunto de documentos que foram considerados válidos, juridicamente válidos. Isso para formar um entendimento ou para justificar uma decisão X, Y, Z, ok, né? Mas isso não aconteceu ainda. Esse é um aspecto. O segundo aspecto dessa demora de julgamento, especialmente de políticos, tá? Vou falar de políticos. Isso tem um efeito extremamente grave sobre o qual é um assunto sobre o qual
ninguém muito... Esse assunto não tem, não recebe a devida atenção, que é o seguinte aspecto. Quando o Supremo tem que julgar algum político, com mandato, obviamente, né, um político que tenha que ser julgado pelo Supremo, quando o Supremo demora de dar uma resposta, dizendo se esse político é inocente ou se ele é culpado e, portanto, será condenado, primeiro que para o político inocente isso é ruim, porque tudo que esse político fizer, ele sempre vai aparecer na imprensa, nas conversas, como, olha, está respondendo a um inquérito ou respondendo a um processo no STF. Para a pessoa que é inocente, isso é uma desgraça. Exato. Né? Então, você já tem aí, só por esse aspecto, tudo isso já deveria ter um processo mais célere. Uhum. O segundo aspecto é o seguinte: para o político que é efetivamente culpado daquele crime e não foi julgado, o fato dele não ser condenado, ele está solto exercendo o mandato. Ele está sendo beneficiado por essa demora. Aí tem um terceiro aspecto, né? Quer dizer, um segundo aspecto dentro desse mesmo caso, daquele que é efetivamente culpado, mas que não foi julgado nem condenado. O Supremo pode usar isso como meio de pressão. Então, se você tem um Congresso disposto a adotar atitudes que são contrárias a uma determinada decisão do Supremo, ou se você tem um Senado com pedidos de impeachment engavetados contra um determinado ministro do Supremo, se um Senado tem um monte de gente ali que está respondendo ao processo do Supremo, vale mais para os ministros segurarem isso e utilizarem essa demora como instrumento de pressão. Olha, se você votar contra o Supremo, a gente vai te julgar logo. Quer dizer, essas três situações que eu citei são situações assim, inacreditáveis. Inacreditáveis. Quer dizer, é preciso uma resolução a isso também. Sim, exatamente, né? Não que a gente ache, acredite que os ministros do STF fariam isso, né? Mas, hipoteticamente falando, esses pontos são muito sensíveis, né? Até agora, recentemente, não faz muito tempo, um dos direitos e garantias fundamentais é a duração razoável do processo. Está na própria Constituição. Agora, a duração razoável não existe. E isso que você falou é a mais pura verdade. Quando a pessoa é inocente, ela quer se ver livre daquele processo, ela quer terminar logo o processo, quer provar a sua inocência. E ao contrário, que eu sempre falo nos casos de crime de colarinho branco, quando as pessoas são culpados e não tem como eles se defender dos fatos, não tem prova para afastar a acusação, quanto mais demorar, melhor, né? Então, utilizam inúmeros recursos para procrastinar o processo, para atrasar. No caso do ex-juiz Nicolau, né, do Santos Neto, que foi processado por vários crimes, demorou mais de 20 anos, demorou 23 anos. Só o senador Luiz Estevão ajuizou mais de 35 recursos. Então, esse poder que é concentrado na mão do Supremo é muito preocupante. E bem lembrada a questão do impeachment, né? Que agora está muito comentado essa questão do pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, né, formulado pelo senador Cajuru, que até o jornalista Caio Coppola fez uma campanha e conseguiu inúmeras assinaturas, né? Quero deixar bem claro que eu não me posiciono nem favorável nem contra, que é uma questão mais política, mas eu analisei os pontos, né, que embasaram esse pedido de impeachment, né? E são os pontos que eu sempre falo do inquérito das fake news ser inconstitucional, ser ilegal, da própria prisão do Daniel Silveira. Então, muitos jornalistas, comentaristas falam essa questão, né? Hoje, acho que na Jovem Pan eu escutei o Zé Maria Trindade falando sobre isso. Sendo que muitos senadores, acho que os 27 senadores, estão sendo investigados no Supremo, estão com ações perante o Supremo. É muito difícil que eles tomem uma posição, que eles votem favoravelmente à abertura de qualquer pedido de impeachment, né? Ainda que eventualmente haja provas do crime de responsabilidade. Então, isso que aí está o problema, né? Essa mistura de uma instituição com a outra, um protege você desse lado, para o outro também te proteger. Isso não pode acontecer. E puxando esse assunto, eu vou falar uma outra questão, que é muito importante falar sobre isso, Bruno, é que tem uma PEC no Senado
que diz respeito à mudança da escolha dos ministros do STF, que é a PEC 35/2015. Essa PEC, inclusive, já está com o relatório da Comissão de Constituição e Justiça, que ela muda essa escolha, né? E o que a PEC traz? Paulo Ganimi também é outro? Não, essa é outra. Acho que já tem. Eu acho que o relatório foi do senador Anastasia, se não me falha a memória. Acho que do Gamini tem também uma mais recente. Até preciso estudar melhor essa PEC que eu não estudei ainda. Essa está já bem avançada, já tem até um relatório favorável da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, né? E depois eu até quero comparar essas duas. E ela traz o mandato para ministro do STF, traz um mandato de 10 anos, o que eu acho muito razoável. Eu acho que essa vitaliciedade, embora todos os membros do Ministério Público, como eu faço parte, juízes têm a vitaliciedade, mas em se tratando de ministro da Suprema Corte, por mais que outros países sejam vitalícios, eu não sei qual a sua opinião sobre isso, mas me parece que nesse momento seria adequado o mandato. E também a PEC altera o modo de escolha, que essa escolha continuaria sendo pelo presidente da República, mas mediante uma lista tríplice, com um nome indicado pelo Supremo, um juiz, um nome indicado pelo Ministério Público, o PGR, e o nome pela OAB. Então, eu acho razoável, porque aí daria mais transparência, seria um pouco mais democrático, né? O presidente não escolheria a seu bel prazer qualquer pessoa, né? Como agora a gente está vivendo essa situação, né? Agora, em julho, o ministro Marco Aurélio vai se aposentar e tudo indica que vai ser alguém que já é do executivo, né? Nada contra a pessoa do atual advogado-geral, né? Que era ministro da Justiça, que hoje teve uma dança das cadeiras, né? Nada contra essas pessoas, nada contra a pessoa em si, mas eu acho que seria mais interessante que o ministro da Suprema Corte não tenha ocupado cargos de confiança, para não ficar muito próximo ao governo, né? O que você acha de mandato? Você é favorável a mandato? Você acha melhor essa vitaliciedade? O que você acha? A gente vai ter outra live para falar disso, porque são muitos pontos. Né? Mas, de forma resumida, eu acho que o mandato não vai resolver o problema atual. Pode criar outros que não existem, porque se mandato fosse garantia de alguma coisa, um mandato de 8 anos para senador resolveria um monte de problema que existe no Senado, e não resolve. Né? Então, eu não sei se a forma de ingresso é o problema, sabe? Eu ainda não tenho uma posição firmada a respeito disso. Mas eu sempre acho que as atribuições de responsabilidades e punição, inclusive com a perda do cargo de ministro, né, de uma forma mais simples e não exigindo que isso passe, sei lá, pelo Senado e que o Senado possa sentar em cima, porque os senadores não querem ser julgados pelo Supremo, talvez mudar essa regra, né, a maneira de afastar o ministro Supremo tem um efeito muito mais importante e eficaz do que propriamente o ingresso. Né? Porque se você muda o mecanismo de ingresso, mas não muda os mecanismos de punição, quer dizer, pode mudar 6 por meia dúzia e criar uma série de problemas que a gente não sabe quais são. Né? Exatamente. Tem o diabo que a gente conhece, que a gente já sabe enfrentar, e tem o capeta novo que a gente não sabe o que vai aprontar. Né? Então, mas não é uma matéria sobre a qual eu ainda dediquei algum estudo até formular alguma coisa, mas para mim o ponto principal é se o ministro começar a adotar um determinado tipo de comportamento, seja postura pública, seja por meio de decisões, seja, enfim, na conduta do exercício do cargo, de que maneira a gente pune ele? Né? Sim. A aposentadoria conhecimento integral, não. Né? Como é que tira do cargo e pune depois no CPF, seja no âmbito criminal ou civil. Né? Sim, essa questão por outro, olhando, né, de fora, né, num país assim ideal, é bonita essa escolha tanto dos membros do Supremo e do próprio Procurador-Geral da República pelo poder executivo e o legislativo, né? Porque o Procurador-Geral da República também é escolhido pelo presidente, né? E ele também é sabatinado. E fica a mesma problemática, né? Porque o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União, é quem tem a atribuição para investigar também os senadores, né?
e eventual processo levar no STF. Então, é evidente que numa sabatina, os senadores vão dar preferência tanto para o procurador-geral como para os ministros do STF, para aqueles mais garantistas, né? Que o termo garantista também está muito na moda e atualmente até tem um pouco de interpretação assim, um pouco pejorativa, né? Porque a gente fala muito, né? Ah, esse juiz é garantista, né? O que é ser garantista, né? Quando a gente usa essa expressão, significa um juiz que é mais voltado para observar mais os direitos do réu, que em vez de prender mais, ele solta mais, em vez de condenar mais, ele absolve, anula, né? Embora do início do estudo de quem desenvolveu esse garantismo, né? O jurista Ferrajoli da Itália não era bem assim. Era garantista de aplicar as leis, de limitar o poder do Estado, mas a gente usa esse termo de uma forma diferente, né? Mas é o que você falou, a gente está no mato sem cachorro, né? E a gente precisa de uma instituição para limpar a outra e a outra não se posiciona porque tem rabo preso. É complicado, né? E é difícil, né? Quem é da área jurídica, né, que você é formado em direito, já é difícil. Imagina para quem é leigo, né, Bruno? Quando, às vezes você ensina uma coisa, tudo é bonitinho e tal, olha, o procedimento é esse, o processo é esse, a lei funciona assim, aí vem lá o Supremo, ou o Poder Executivo, ou o Poder Legislativo, e comete, enfim, adota algum tipo de posição completamente contrária à lei, à Constituição, ao processo. Mas, doutora, e aí? O que vai fazer? Bom, Exatamente, exatamente. Eu gravei uma aula, né, uma das primeiras, né, que era o Poder Legislativo. E daí eu falava da imunidade parlamentar, né? Então, eu explico na aula que os deputados, eles têm imunidade, os deputados e senadores, imunidades às suas palavras, opiniões, palavras e votos, né? Que eles não respondem penalmente sobre isso, vão responder só pela quebra de decoro parlamentar. Na Câmara, a aula ficou pronta, né? Editada, tudo bonitinho. Daí vem o Supremo mandando prender o deputado, né? Como se estivesse em flagrante delito, que não estava, que não é um crime de flagrante que se perpetua no tempo, né? Eu falei, meu Deus do céu, o aluno vai falar, mas essa professora está ensinando errado, né? Ou é o Supremo que está mudando? Daí tem que complementar a aula explicando, né? Ó, tá quase acabando a nossa live, então eu vou falar só mais um pouquinho do curso, tá, Bruno? Para ótimo. eventuais seguidores seus que estão nos acompanhando, quem não está a par ainda. Então, pessoal, estou lançando um curso que chama Justiça e Corrupção, que a gente explica o que eu estou falando aqui nessa live com o Bruno, basicamente isso, como é que funcionam os poderes, qual o papel de cada um deles, qual o papel da Suprema Corte. Falo muito de corrupção, explico a Operação Lava Jato e outras operações, para vocês entenderem como funciona o nosso sistema. Então, é um curso para o público leigo, para o público em geral, qualquer pessoa pode fazer o curso. Não tem que ser estudante de direito, não tem que ser advogado, qualquer pessoa vai entender que eu uso uma linguagem fácil, uma linguagem clara, tento ser o mais didática possível sem juridiquês. Então, já estão abertas as pré-inscrições. Aqui no meu Insta tem um link na minha bio, clicando lá, já pode se inscrever no curso. E daí você vai garantir a sua vaga e também um desconto de 25%. E lá também tem outras informações, né? Então, eu criei o curso, né, Bruno, pensando no cidadão comum, né, que não consegue entender e gostaria de entender um pouco como é que funciona o nosso sistema, né? Então, esse é meu papel aqui no Instagram, explicando como é que funciona, quais são os cenários, o que aconteceu, por que aconteceu isso, se no meu entendimento está certo ou não, para que o cidadão se torne um cidadão mais completo, né? Porque a informação é importante até para você exercer a democracia, para você poder acompanhar as notícias políticas e jurídicas, poder criticar eventualmente. Agora, se a pessoa não tem um básico do direito, não vai saber emitir a sua opinião, né? Então, a ideia é essa, voltado para o público comum, para que possa ter mais elementos para conversar na sua família, conversar com seus amigos e definir seu ponto de vista com um pouquinho mais de base jurídica. Né, Bruno? Conhecimento é instrumento de autodefesa. Né? E nesse momento histórico, em que tem muita gente interessada em política, é preciso entender que você não consegue dissociar a política da justiça, nem da economia, nem de outras dimensões.
Nesse caso específico, né, com tudo que está acontecendo agora, assim, se você não entende pelo menos o básico da justiça, do poder judiciário, do direito, né, o básico do básico do básico, você não vai entender muita coisa que está acontecendo no âmbito da política e que nos afeta no dia a dia. Portanto, é o tipo de coisa que é importantíssimo para ser usado como instrumento de autodefesa, né, contra político e Estado. Exatamente. E também a recíproca é verdadeira. O seu curso sobre política, né, para entender a política, foi fundamental para mim. Que já tenho o conhecimento do direito, né, mas eu sentia falta de saber alguns elementos, até para responder as dúvidas, né, para os meus seguidores, para os meus alunos. Então, se complementam, né, a política, o direito e a economia. Né? Então, todo cidadão tinha que ter essas aulas na faculdade ou no ensino médio, né? Para formar um cidadão mais completo, mais forte, né? Mais independente para pensar e, como você falou, para se defender mesmo, né? Nossa, barulho de moto. Deu para ouvir aí? Deu. Está acabando a nossa live, Bruno. Super te agradeço. Você veio aqui enriquecer com todos os seus conhecimentos, todo o seu notável saber jurídico. Você podia ir para o Supremo, Bruno. Você tem o notável saber jurídico é generosidade sua. Não, mas foi muito bom conversar com você. Muito obrigada. Obrigada por ter me ensinado tanto nas aulas, nos livros. E o pessoal, olha, leiam os livros do Bruno Garchag. Pare de acreditar no governo. É espetacular, é bárbaro. Esse aqui que eu estou no meio, direitos máximos e deveres mínimos, né? Muito bom, até me arrepiou agora. É muito bom. Vocês têm que ler, é verdade. Tem que ler para entender como é que funciona e, como diz a Renata, ser um agente de informação, divulgar para outras pessoas que querem aprender, que a gente só cresce e evolui com isso, né? Exato. E eu convido a nossa audiência para fazer o seu curso, Tameia, porque eu sempre aprendo com seus stories, com seu conteúdo publicado no feed, enfim, você tem uma maneira muito clara e pedagógica de explicar coisas que são muito complicadas. Mesmo eu tendo feito direito, tem coisas que, até porque, enfim, não é minha área de estudo mais, né? Eu só pego alguma coisa ou outra do direito quando me interessa, mas principalmente em relação ao que está acontecendo, você consegue apresentar de uma forma muito clara e muito embasada, né, na lei e nos processos. Então, o seu curso tem certeza que vai ser incrível e vai ser de grande ajuda para a nossa audiência. Obrigadíssimo pelo convite. Muito obrigada, Bruno. Então, um beijo para você, boa noite. E boa noite a todos vocês. Até mais. Tchauzinho. Tchau.